TV São Caetano. Nossa cidade é o canal. Boa noite a você ligado na Web TV São Caetano. Estamos chegando com mais uma edição do Azulão na TV. Todas as informações da AD São Caetano aqui na tela do seu computador, tablet, celular, aí depende da também, sua escolha. Pode ser TV, pode ser tudo, você acompanha no mundo inteiro o Azulão na TV, é claro, a partir de amanhã, quinta-feira, no www.adsãocaetano.com.br. Miguel Fortunato, obrigado pela presença, um grande abraço. Estamos aí agora para a Série C do Campeonato Brasileiro. Costumo dizer, Rodrigo, que agora começa a temporada do futebol brasileiro, né? Porque o campeonato estadual tem uma tradição, uma certa cultura, mas o que vale mesmo no futebol mundial em qualquer país é o seu campeonato nacional. Com certeza. E o São Caetano é o único time do ABC que está no campeonato nacional, representa toda a região no Campeonato Brasileiro da Série C, que começa nesse fim de semana ao próximo, e se prepara com muitas mudanças, né? Se prepara com uma grande inspiração, que é uma comemoração que a gente vai falar no próximo bloco. Marcelo Santoro, enquanto o São Caetano tem aí a Série C pela frente, os outros clubes, Santo André, o São Bernardo, também não estão no Campeonato Brasileiro. Enquanto não criam a Série E, eles vão ficar assistindo o São Caetano na Série C, né, Marcelo? Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Miguel. Amigos da Web TV São Caetano, do Azulão na TV. Antes de tudo, ufa, meu Deus, Escapamos. Que desespero, né, gente? Aprender com os erros, né? Isso a gente até brincou muito entre os jogadores, comissão técnica. Foi realmente mais um alerta, né? Parece que foi ali para quebrar essa má fase e agora parar de brigar contra o rebaixamento e brigar por voos maiores. O Azulão está na hora de voltar a ser time grande, voltar a ser respeitado, e tem a Série C do Campeonato Brasileiro, onde vai ser o único representante aqui da região. Um campeonato que o São Caetano tem condições de chegar longe, né? Tem uma estrutura boa para isso, e o que a gente espera é que o São Caetano comece bem a competição, para lá no final não passar novamente que a gente passou, porque olha, Rodrigo, vou contar para você, tinha nego infartando, eu era um deles. Então, olha, Azulão, e ficar dependendo dos outros resultados é muito ruim, né? Dá uma segurada aí, gente. Poderia ter feito a parte dele, deixaria a gente muito mais tranquilo. Mas agora, pensando em Série C do Campeonato Brasileiro, briga pelo rebaixamento ficou para trás, e agora a Série C, com certeza, o Azulão vai brigar lá no topo, vai brigar para subir para a Série B de novo. São Caetano para a Série B em 2015. São Caetano que acertou a contratação de alguns atletas e também do técnico Wilson Tadei, que chega do rival Santo André, fez um ótimo trabalho no Santo André. Por um ponto o Santo André não conseguiu subir para a Série A1 no ano que vem. Wilson Tadei, experiente, vinha bem na Ferroviária também, né? Começou na Ferroviária. A Ferroviária estava brigando pelo acesso, aí ele trocou a Ferroviária pelo Santo André e inverteu. A Ferroviária que estava lá em cima desceu e o Santo André que estava no meio da tabela subiu. Uma campanha com 11 jogos e 7 vitórias, 3 empates, só uma derrota no Santo André. Uma campanha muito boa. Nos últimos 7 jogos, o Wilson Tadei ganhou 6. Muita coisa. Esse, na reta final, é que aquele jogo contra o São Bento lá acabou atrapalhando a conquista do Wilson Tadei pelo Santo André, mas ele foi muito bem. Ele colocou o Santo André na briga pelo acesso. O time não ia brigar para subir, mas ele fez um grande trabalho, mostrou ser um grande treinador. O Wilson Tadei está numa boa fase. E a gente espera que na Série C ele também faça um ótimo trabalho, a gente torce para isso. Importante, né? Chegar um treinador, até além de experiente, que vem em boa fase, né? Vem num momento bom. Ele não chega ao São Caetano no momento que ele está afastado, ou que vem, não, chega no momento onde ele vem conquistando. Ou seja, chega bem no São dois Caetano. Bons trabalhos. Traz confiança para o restante, né? Para quem tá, conseguiu acessos já, ou seja, é um cara que tem um bom currículo aí, tem condições de levar o São Caetano a buscar ou pelo menos brigar pelo acesso. E além do Wilson Tadei, o São Caetano também apresentou novos reforços, né? Está próximo, né? Próximo são jogadores, a gente conversou com o presidente Nário,
e ele confirmou que o São Caetano tem praticamente acertado. Aí faltam detalhes burocráticos, a assinatura do contrato, o exame médico. Óbvio, isso é importante, né? Não dá para você contratar um jogador sem isso, não está certo. Mas tem 3 jogadores do Santo André que estão apalavrados já com o São Caetano. São eles o volante Ramalho, experiente, que foi capitão do Santo André com o Wilson Tadei, os 3 com indicação do Wilson, tá? O Ramalho, o lateral direito o Ângelo e também o lateral esquerdo, meia também, o Renato Peixe, jogadores experientes, aí, principalmente o Renato, jogando no São Bernardo, Santo André. Tem até um detalhe curioso, né, Miguel? Sim, ele está entrando para a história do futebol do ABC, porque tem outros clubes no ABC, mas os 3 grandes são São Bernardo, São Caetano e o Santo André. Ele vai ser o primeiro jogador na história a jogar nos 3 grandes, o Renato Peixe, né? Está entrando para a história, além de ajudar, e é um excelente, belíssimo jogador. Espero que tenha o mesmo sucesso no São Caetano. Foi muito bem no São Bernardo, é muito querido pelo torcedor lá. No Santo André mostrou qualidade e é um cara, e pelo menos uma coisa é verdade do Renato. É um jogador a menos para fazer gol na gente, porque eu estou no São Caetano há 3 anos, pouco mais, todos os jogos, sem exceção. O Renato, que participou contra a gente, fez gols. E agora só se ele fizer gol contra, né? Senão ele não vai fazer mais isso não. Não, esse estigma acaba agora. E o presidente Nairo Ferreira de Souza falou a respeito da chegada desses jogadores, esses reforços da equipe do Santo André. Vamos ouvir o presidente do São Caetano falando a respeito da chegada do técnico Wilson Tadei e também desses jogadores do Ramalhão. É lógico que eu não tinha compromisso nenhum com o Santo André. Fui bem claro, liguei para o Jair, disse: Jair, vou fazer um convite para o Wilson Tadei, eu sei que não mais tem mais compromisso com vocês, já fique bem à vontade, Nairo, eu não tenho mais compromisso não. Então acabamos acertando com o Wilson Tadei. É lógico que você traz um treinador, você faz um planejamento. Ele simplesmente disse: a deficiência do São Caetano está aqui, está ali, está aqui, está ali, então quais são os jogadores? Jogadores, eu precisava de um jogador que me ajudou muito, tá certo? Talvez ainda estamos em documentação, mas como existe já a conversa aqui, e existe a palavra de quais são os jogadores, não existe. Existe um treinador e 3 jogadores que eu pedi para o Jair me emprestar. Então não existe jogadores jogadores que renovaram com o Santo André, porque os jogadores estavam livres. E acabaram renovando com o Santo André, fizeram um bom trabalho e acabaram renovando com o Santo André. O Ramalho me ajudou muito, tá certo? É um jogador mais veterano, entendeu? Mas é um jogador que me ajudou muito dentro do Santo André. Se vocês tiverem a oportunidade de trazer, eu gostaria de trabalhar com ele aqui, porque ele é um jogador que me ajudou muito. O Peixe a gente já conhecia, pelo Guaratinguetá, pelo São Bernardo, pela campanha que fez agora também para o Santo André. Entendeu? O Ângelo é um jogador que eu desconhecia, eu não conhecia, tá certo? Meu treinador conhece, acho que é um belo lateral, trabalhando bem no Santo André. Enfim, vários outros jogadores. Então, são isso que você fica observando no mercado e que foram vistos dentro de uma Série A2 que pode fazer um bom trabalho na Série C do Brasileiro. O Santo André está sem calendário, não vai jogar, não vai disputar nada. Então, por bem, o Santo André empresta para nós sem custo nenhum, tá certo? Somente em termos de salário, foi acertado com os atletas. E ele vem aqui ajudar o São Caetano na Série C. É muito bacana esse tipo de parceria das equipes da região, né? Não só com o Santo André, que o São Caetano sempre faz negócio, também com o São Bernardo. As equipes se ajudarem, né, Miguel? Não, as pessoas acham que esses times do ABC aqui se odeiam, e não é assim. A diretoria do Santo André e a diretoria do São Caetano, o Marcelo pode falar bem, tem um ótimo relacionamento. São Bernardo também. São Bernardo também, mas especialmente o Jairo e o Celso lá do Santo André com o Nairo, com Luiz o Léo. Fernando também. O relacionamento é muito bom. Essa gestão do Santo André tem um relacionamento muito bom com o São Caetano, então não tem essa rivalidade, é só dentro do campo. E até porque só atrapalha a região se um time não ajudar o outro, né? Então é muito importante que os times também tenham essa ajuda, essa facilitação. Não é parceria, não tem nada disso que foi dito, mas um time pode facilitar um pouco as coisas para o outro, né? Até o São Caetano pode eventualmente emprestar alguns jogadores para o Santo André disputar a Copa Paulista, alguns jogadores que o São Caetano não queira utilizar, não queira aproveitar, aí o Nairo pode emprestar o Santo André, até porque os jogadores já vão estar por aqui, vai dar para observar o rendimento deles para ver se eles ficam para o ano que vem ou não, até porque o elenco do São Caetano tem vários jogadores que não vão jogar na Série C, né? Então isso é muito importante, né? Ter essa parceria boa entre os times da região. E acabou ficando bom para todo mundo, né? A gente fala de novo que não é uma parceria se tivesse algum acordo, alguma coisa. Mas assim, o Wilson Tadei indicou, como o Nairo disse, 3 jogadores do Santo André. Os jogadores estavam sem contrato no Santo André. Ia ter que arcar com salário sem Só que o que acontece? Né? O São Caetano não quer fechar contratos longos mais com os jogadores.
entendeu? Então o São Caetano pega o jogador até dezembro. O Santo André, por sua vez, não era interessante Santo André, como vai ficar todo esse período sem calendário, exatamente, ia sair muito caro arcar com as despesas desses atletas, né? Que o Santo André investiu razoavelmente alto para montar um bom elenco para o Campeonato Paulista, porque o objetivo deles também era subir. E o que houve? Então, o que acontece? Os jogadores renovaram com o Santo André, por quê? Porque para os jogadores foi bom para todo mundo. O jogador não queria renovar não queria só um contrato de 6 meses, queria um contrato maior. Então, fecharam com o Santo André por 1 ano, vieram para o São Caetano, ficam aí até dezembro e naturalmente voltam depois para o Santo André. Então foi bom para o Santo André, que conseguiu manter a base. Já segura os caras para o Campeonato Paulista do ano que vem, né, que o contrato deles é até lá. O São Caetano consegue ficar com contratos curtos, pode renovar depois. E com bons jogadores. E com jogadores que não vão ter um contrato apenas de 6 meses. Então ficou bom para todo mundo. Com certeza foi ótimo para todo mundo. E a gente falou com o Nairo Ferreira. Vamos ouvir agora o técnico Wilson Tadei a respeito dessa troca entre Santo André e São Caetano. Joguei em cidades de 2 clubes, 3 clubes, quase todas, né? Então participei de muitos derbys, clássico. Então eu encaro isso com muita naturalidade, né? Não vejo problema nenhum, não. O fato do São Caetano estar nessa situação, esse é o desafio maior, mudar essa trajetória. Então, o momento agora é São Caetano e o meu pensamento é voltado único e exclusivamente para o São Caetano, embora não vai deixar de estar acompanhando não só o São Caetano e o Santo André, como todas as equipes que eu passei e como todos os jogadores que já trabalharam comigo, eu acompanho sempre. E o técnico Wilson Tadei também falou sobre o início do trabalho na equipe do São Caetano. Vamos ouvi-lo. A diretoria do São Caetano está trabalhando em cima disso aí, entendeu? Há uma disponibilidade muito legal entre ambas as diretorias nesse sentido, então isso facilita, entendeu? Mas eu tenho certeza que os jogadores que virão vão fortalecer e dar uma consistência maior ainda para o São Caetano, que já é forte. O primeiro é acreditar nos jogadores, né? Você não faz nada sem os jogadores, acreditar na diretoria e no seu trabalho. A partir do momento que você passa a acreditar e vai incutir na cabeça deles o que há de melhor, o que é o melhor para eles, eu acredito sempre no meu trabalho em função disso aí. Este é o técnico Wilson Tadei. A gente está bastante confiante nessa campanha na Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos para um rápido intervalo. Na volta tem muito mais da AD São Caetano para você. Tem um especial a respeito dos 10 anos do título paulista de 2004 que você vai acompanhar logo após o intervalo. Não saia daí, já voltamos. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Con certeza tú me conoces. Soy López, artilheiro de 17 de Birigui. Bicho, topei da vida, porque eu te fiz um dos gols mais bonitos de Brasil e hoje não deixo minha foto no destaque. Fiz um golaço, bicho. Mereci uma foto na página de esporte. No, esporte não, capa de jornal. Merecia, hein? Ei, cabrão! No destaque? Não. O que interessa é destaque. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Estamos de volta com o Azulão na TV e sexta-feira, agora dia 18 de abril, faz 10 anos que o São Caetano conquistou o título do Campeonato Paulista. Aquela época com o Marcinho, Varley, Euler e Companhia Limitada, Gilberto, Fabrício Carvalho, Anderson Lima, Silvio jogadores, Luiz, uma seleção, né? Até o banco do São Caetano, um time Anaílson, muito bom. Lúcio Flávio,
Dá até uma dor no coração, Nossa, né? que time era aquele? Realmente, o time e o técnico Muricy Ramalho, né? Muricy. Além do Tite, que fez um excelente trabalho, né? Depois saiu era brincadeira. terminou. A gente estava conversando hoje com o Nairo, rapidamente falando. A gente acha que dificilmente o time do futebol brasileiro tem condições de montar novamente, exceção aos grandes, que hoje, mesmo para os grandes, é difícil montar um esquadrão daquele. Para um time de médio, pequeno porte, olha, montar um time daquele. O Ituano foi campeão, mas você não tem as estrelas, o conjunto. Aquele time do São Caetano só tinha fera, só tinha jogador e até Já o banco. Consagrado. No banco tinha Lúcio Flávio, Anailson, Somália, só jogadores que brilharam em vários outros clubes, Varley, enfim, era um time muito forte com o Muricy no banco, quer dizer, brincadeira, né? E o Nairo falou a respeito do título de 2004, vamos ouvi-lo. Vai estar trabalhando em cima disso aí, entendeu? Há uma disponibilidade a respeito do título paulista de 2004. Então, para nós foi uma semana assim decisiva, uma semana de muito time concentrado, você bastante palestra, preparando a equipe, apesar de ser uma equipe muito experiente, que era o São Caetano, assim era a Euler, nós tinha lá Marcinho, nós tinha lá Gilberto, Fabrício Carvalho, todos jogadores que já vinham experientes, né, dentro dessas competições, entendeu? Sido campeões em seus clubes. Então é lógico que ajudou muito a mistura de juventude com jogadores com um pouco mais de idade, que era o caso do Euro, o caso do Gilberto, entendeu? Nós tínhamos Marcinho, nós tínhamos Marcelo Matos, nós tínhamos o Mineiro, entendeu? Então era uma equipe que realmente não tinha como perder o título. Pintamos o Pacaembu realmente de azul, entendeu? E depois levar o título, entendeu? Ganhando o jogo tranquilamente, num grande jogo, lógico, não tranquilo, mas um bom jogo. E depois ser recebido na cidade aqui, que nem eu falei, na Avenida Goiás tem mais de 25 mil pessoas na Avenida Goiás, fechou a Goiás, fechou São Caetano. Este é o Nairo Ferreira de Souza falando a respeito da campanha de 2004, e a gente tem algumas curiosidades, a campanha, na verdade, de 2004. Solta pra gente aí a campanha de 2004, a gente vai falando a respeito do título do Azulão. Na primeira fase foi quarto colocado do grupo 2, 19 pontos com 5 vitórias, 4 empates e 1 derrota, 17 gols marcados e 10 gols sofridos. Importante falar aí, classificavam-se 4 times no grupo. São Caetano se classificou 2 pontos à frente do Santo André, que ficou em quinto. O São Caetano se classificou para pegar o primeiro colocado do outro grupo, que era até então invicto, o São Paulo. O São Paulo que estava num ano muito bom na Libertadores, aquela coisa toda. O São Caetano foi lá, nem tomou conhecimento. 2 cruzamentos do Anderson Lima, 2 gols de cabeça do Fabrício Carvalho. Aí o jogo que o Marcelo acabou de falar, em dia 21/3 de 2004, 2-0 São Caetano no Morumbi, Fabrício Carvalho com 2 assistências de Anderson Lima. Iguais, praticamente iguais, do mesmo lado, né? Só um em cada tempo, mas do mesmo lado, o escanteio cobrado do lado esquerdo, o Fabrício Carvalho se antecipando a defesa e fazendo o gol, os 2 gols no Morumbi lotado, uma vitória sensacional, né? Do São o técnico Cuca do São Paulo foi a desespero, né? E era jogo único na época também, né? As quartas de final, a partir da semi, jogo. Só um detalhe sobre esse jogo, a dificuldade que o Anderson Lima tinha para bater na bola. Nossa, monstruosa. A dificuldade que o Anderson tinha para bater na bola. E o Fabrício, que também não tinha impulsão e cabeceava mal a beça, né? Muito. O Fabrício acho que marcou 200 gols de cabeça naquele campeonato. No primeiro jogo da semifinal, 3-3 na Vila Belmiro, dia 28 de março. Jogo incrível. Jogaço, né? André Luiz contra o Varley e o Mineiro fizeram os gols do São Caetano. Gol do Mineiro no final do jogo. Muita gente disse que esse gol foi o que colocou o São Caetano na final. Apesar do placar do jogo de volta, esse gol mudou tudo, porque o jogo empatou, né? O Santos não teve a vantagem de ter ganho o primeiro jogo, aí saiu para o jogo no segundo e aconteceu isso aí. 4-0 para o São Caetano, incontestável a vitória no dia 13 de abril, no Anacleto Campanella. Os gols do Azulão, Euler, Fabrício Carvalho e o Marcinho que voltou a ser fez campeão, chover aquele dia. Meu voltou Deus, a ser campeão com o Ituano agora. O drible que ele deu no Clayton no quarto gol é qualquer coisa, né? O Clayton tá procurando ele até hoje, 10 anos depois. E o Marcinho é outro que o Marcinho, mesmo em final de carreira, né? Um jogador que teve muitas contusões, enfim, foi no Ituano. Na hora de bater o pênalti, ele entrou ali quando o jogo contra o Santos, 42, 43 minutos. Ele entrou para bater o pênalti, foi lá, colocou a bola embaixo do braço, caixa, marcou o gol, Ituano campeão, cara pé quente, tem estrela. Né? E aí o
o primeiro jogo da final contra o Paulista, 3-1 para o São Caetano, 2 do Varley e 1 do Euler no dia 11 de abril. E a grande final no dia 18 de abril. São Caetano com uma grande vantagem pelo Nomucho, né? Porque a melhor campanha era do time do Paulista, né? Então o São Caetano não podia perder por 2 gols de diferença, só que entrou e se impôs de novo. No dia 18 de abril de 2004, 2-0 para o São Caetano, gols de Marcinho e Mineiro. Mineiro que depois jogaria pouco pelo São Paulo, fez o gol do título do Campeonato Mundial pelo Tricolor Paulista. Aliás, que jogador, né? E o time que jogou lá a final, Silvio Luiz, Anderson Lima, Dininho, Serginho e Triguinho, Marcelo Matos, Mineiro, Gilberto e Marcinho, Euler e Fabrício Carvalho. Eu desafio um time brasileiro hoje, né, que tem um time tão forte e um meio-campo tão qualificado. Meio-campo do São Caetano era brincadeira. 2 volantes que marcavam e sabiam jogar e 2 meias, um de mais velocidade, o outro de cadência, com uma qualidade técnica realmente de chamar a atenção, de encher os olhos. Eu vou lhe dizer uma coisa, esse time caiu pro Boca na Bomboneira, só que o Boca tinha um timaço espetacular, que tinha acabado de ser campeão. Futebol sul-americano e brasileiro era muito mais forte do que é hoje. Até os outros times grandes brasileiros tinham times melhores do que tem hoje. E se o São Caetano disputasse a Libertadores de hoje com esse time, ganharia com o pé nas costas. Poderia ganhar. Só que pegou um Boca que era espetacular, com Riquelme, com Carlitos Teves, com vários jogadores de altíssimo nível, né? Então é um time, na minha opinião, não sei a do Marcelo, a sua, pra mim esse é o melhor time do São Caetano. Apesar do de 2002 ter chegado na final, pra mim o melhor time da história do São Caetano é o de 2004. Talvez... Eu diria que esse pode ser o melhor time, assim, no papel, né? Mas que jogava bonito... Igual aquele da Copa João Avelange. Eu acho que, assim, que são épocas diferentes, mas eu acho que tecnicamente eu não tenho dúvida que esse time era o melhor. É que aquele time que tinha o Esquerdinha, que tinha o Adãozinho, que tinha o Japinho, certo? Era um time que tinha muita vontade, muita correria. Aquela jogava muito bonito, jogava muito bem. Frente. Mas assim, mas tecnicamente realmente esse time aí... Esse time só teve cara, teve cara de seleção. Mineiro, campeão do mundo pelo São Paulo, Copa do Mundo. Gilberto, titular numa Copa do Mundo, participou Silvio Luiz pegando muito, seleção brasileira, o Silvio Luiz era o goleiro da seleção brasileira. Realmente muito forte. Vamos ouvir o presidente Nairo falando a respeito da montagem do elenco para este título do Paulistão de 2004. Vamos ouvi-lo. Tite, né, que veio dar uma lapidada no começo e que ajudou a montagem dessa equipe. E depois uma sequência com o Muricy, do segundo turno em diante, o Muricy que administrou todo isso aí. O trabalho mérito ao Muricy também. Entendeu? E ao Tite, que na época ajudou a fazer com que essa equipe fosse forte. Mas ela foi uma equipe preparada realmente para isso. Uma equipe preparada para buscar título, sim. Pelo menos para disputar o título. Falar campeão é uma coisa. Você vinha jogando contra os grandes, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos. Não tenho dúvida nenhuma que... mas corria por fora como uma grande zebra. Porque a nossa equipe era uma equipe qualificada. Entende? Mas foi uma equipe preparada para chegar nas finais do Paulista. O presidente Nairo Ferreira falando a respeito da montagem do elenco, montado pelo Tite, depois... O Tite estava já no Brasileiro de 2003, o Tite disputou, né? Que o São Caetano conseguiu a vaga para a Libertadores. Na última rodada venceu por 5-0 o Inter de Porto Alegre, no Anacleto Campanella. Na última rodada. Os dois brigavam diretamente no último jogo para ver quem pegava a 4ª vaga da Libertadores. O Tite classificou e montou o time. Só que aí o Tite teve uma proposta. Depois da 5ª rodada, ele tinha 4 vitórias e 1 derrota. Só que ele estava bem, só que aí ele teve uma proposta de um grande time, não é o Corinthians, foi depois, eu não lembro qual time era, mas ele teve uma proposta irrecusável em termos de valor e saiu, aí veio o Muricy Ramalho. Muricy pegou a equipe, continuou o bom trabalho e graças a Deus chegou ao título em 2004, São Caetano. Que timaço, né, Marcelo? O que a gente estava falando, tinha no mínimo 8 a 9 jogadores com passagem pela seleção brasileira. Silvio Luiz, Anderson Lima, Dininho, entre base e Mineiro, Marcelo Matos, Marcinho, Euler, Gilberto, Varley. Olha, são 9. Não sei se tem mais alguém. Mas olha, dá uma olhada na qualidade desse time. Com então, certeza. Não foi por acaso. E tem uma coisa, o Santos que foi derrotado, talvez era o melhor time do Brasil na época. Foi campeão brasileiro. Foi campeão brasileiro, tinha um time sensacional com o Ricardinho, com o Robinho, Fábio Costa, André Luiz. É o time que foi campeão brasileiro posteriormente, né?
Era Logo realmente depois, um timaço. O São Caetano aplicou 4-0 numa semifinal. No mesmo ano, o Santos conquistaria o título brasileiro depois de perder de 4-0 para o São Caetano. É porque os grandes torciam para o São Caetano cair fora. Que fase, hein? Foi incrível. A gente torce para o São Caetano fazer uma boa campanha agora na Série C, voltar para a Série B e assim sucessivamente voltar à elite do futebol brasileiro, que é o lugar do azulão. Todo mundo gosta do São Caetano, né? Um time muito querido. A camisa do São Caetano é muito respeitada. As pessoas gostam muito, independente do time que a pessoa, que o torcedor opte por torcer, a camisa do São Caetano é muito respeitada. As pessoas gostam, pedem, enfim. E eu acho que a história do São Caetano não vai terminar agora. O São Caetano vai voltar ao caminho da vitória e do sucesso em breve. Vamos ouvir os funcionários do clube a respeito desse título de 2004. Solta pra gente os funcionários falando a respeito deste título do Paulistão. Na memória, né? E esse grupo até hoje tem contato, a gente está sempre conversando e foi uma data que não pode ser esquecida, né? Principalmente por quem vivenciou aí, como nós, a comissão e os próprios jogadores, muito bacana. Ele sempre foi um atleta profissional, né? Um cara que sempre treinou, todos eles tinham uma dedicação muito grande, mas o Mineiro era excepcional, né? Ele sempre foi o puxador de fila, como a gente gosta de falar na preparação física. Depois do jogo nós fomos campeão, aí estava montado um esquema de trio elétrico, aqui na Goiás, fecharam a Goiás. Eu estava junto, foi 2 trios elétricos. E tinha um trio elétrico só de jogador que o treinador ia junto, que eu vim junto com ele também. Só que no meio daquela sufoco todo, né, daquela comemoração, o Muricy falou para mim que ele ia descer no meio do caminho. Ele desceu na frente da GM. Depois do trio elétrico ia aqui pro estado, mas ele desceu na frente da GM, a gente acompanhou ele, pegou o carro, tem um amigo dele esperando ele, já foi embora e nós continuamos. Aí trouxemos todo mundo para cá e continuou uma festa aqui. Ele chegou para substituir o Tite, né? Que o Tite estava fazendo uma campanha, dentro do campeonato a equipe certamente iria se acertar, né? Mas aconteceu de ter havido a troca e ele é um grande treinador, né? Ele sempre foi uma pessoa que a gente admira pela qualidade do trabalho, pela dedicação e, acima de tudo, pela cobrança que ele faz dos jogadores, de um profissionalismo para se chegar a alguma meta, né? Estabelece uma meta de ser campeão, você tem que ir atrás, você tem que lutar, tem que buscar. E isso o Muricy sempre salientou na equipe. Ficou na memória. São os profissionais que ainda seguem no São Caetano até hoje, desde aquela época, 2004, acompanharam o São Caetano ser campeão paulista e hoje ainda estão trabalhando na de São Caetano, né, Miguel? Professor Reinaldo, né, para deixar claro, professor Reinaldo que é preparador físico, o Robertinho que é o fisioterapeuta e o Carrasco que é o chefe de segurança. Tá sempre lá. Sim, são as pessoas que fazem, né, o São Caetano. O time não é feito só de atletas, de treinadores, da diretoria, tem todo um contexto, né? Com certeza. E é todo mundo muito fiel ao São Caetano, está há muito tempo e lembra deste momento, né? Todo mundo se recorda com felicidade desse momento onde o São Caetano chegou no seu ápice, no seu título. Miguel Fortunato, queria agradecer sua presença, o destaque final. Destaque final é que começa a Série C, o São Caetano está se preparando, vieram os primeiros reforços. Está chegando ainda não é certo, está chegando um reforço do Capivariano. Melinho, meio armador, fez gol no São Caetano, foi muito bem nesse jogo. Do Capivariano, está para acertar, mas a posição oficial do clube é que ainda vai ter o exame, só depois do exame se assina. A gente não pode mas está chegando o foi Melinho muito do bem também, um dos principais jogadores do time. Marcelo Santoro, obrigado pela presença, destaque final também. Boa noite, Rodrigo, boa noite, Miguel, e parabéns ao Azulão, né, por esse título tão importante, a todos os torcedores, a coletividade. E a gente espera que o São Caetano volte a viver momentos como aquele para essa cidade que também é merecedora. O Caetano, que está prestes de fazer 25 anos, na época tinha apenas 15 anos de vida e já conquistou o título paulista. Além dos vice-campeonatos, 2 Libertadores, chegou na final, bateu na trave, infelizmente não ganhou, mas com ótimas campanhas. Né? A gente torce para que o São Caetano volte ao caminho das vitórias. Muito obrigado a você que nos acompanhou no www.webtvsaocaetano.com.br. Uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser.
TV São Caetano, nossa cidade é o canal.